Hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023 e nós estamos aqui para gravar os nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos de sempre primeiro. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda. Hoje o capítulo de Isaías no seu capítulo 65. Nós vamos ler o capítulo inteiro e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo. Às vezes sobre o capítulo inteiro, às vezes sobre um trecho do capítulo. Compartilhe com as pessoas que você conhece, envie para elas para que elas possam ser abençoadas. Além disso, o segundo recado, estamos chegando no final do ano, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer uma leitura do texto bíblico de maneira sistematizada. Acredite em mim, você precisa ler a Bíblia toda. Aqui também eu tenho uma sugestão nas descrições do áudio do livro do Cacau Marx, Palavras que Transformam. Leia para você entender mais um pouquinho sobre a relevância de compreender a mensagem da Bíblia toda. E o último aviso, nós temos estudos bíblicos na igreja segundas, quartas e quintas-feiras. Domingo é a escola dominical, domingo nós temos a escola dominical às 8h30 da manhã e às 17 horas. Às 8h30 eu estou lá, vá lá me visitar para a gente poder estudar a Bíblia juntos. Esses são os 3 recadinhos. Hoje vamos estudar Isaías 65. É possível ouvir e não fazer nada. É possível ouvir e não fazer nada. Se você está ouvindo esse áudio sem ouvir Isaías 63 e 64, por favor, ouça 63 e 64 para te dar um pouco de contexto nessa leitura. Eu vou ler na NVI e vou ler o capítulo de Isaías. Eu falei que ia ler Isaías 65 inteiro, não, eu vou ler até o versículo 16, tá bom? Do 1 ao 16. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo, sem cessar, me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Pelo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz, afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo inteiro. Vejam, porém, escrito está diante de mim, não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição. Tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor, quando ainda se acha suco no cacho de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, que receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonaram o Senhor e esquecem o seu santo nome, que põem a mesa para a defesa para a deusa sorte, e enchem taças de vinho para o Deus destino, eu os destruirei a espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu chamei e vocês nem responderam, falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano Senhor, os meus servos comerão e vocês passarão fome, os meus servos beberão e vocês passarão sede, os meus servos se alegrarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão com angústia no coração e uivarão pelo quebrantamento do espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor matará vocês, mas os seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade, porquanto as aflições passadas serão esquecidas, estarão ocultas aos meus olhos. Vamos ler aqui agora dos versículos, vamos até o final. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar. Porque vou criar Jerusalém para alegria e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto, de choro e tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. E quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem,
nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Eles e os seus descendentes, desculpe, perdi aqui no texto. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Leitura grande, mas tão cheia de significado, tão cheia de significado. O estudo de hoje é possível ouvir e não fazer nada. É exatamente esse o nome do estudo. Estamos chegando ao final do livro de Isaías e o estudo é possível ouvir e não fazer nada. O capítulo de Isaías 65 parece um anticlímax do que foi criado em 63 e 64, porque 63 e 64 mostra Deus profetizando que haverá arrependimento no meio do povo. Ora, então parece que o povo estará arrependido. O problema é que nós não vemos que o cenário profetizado de arrependimento pelo profeta não se cumpre plenamente até a chegada do Messias e não se cumpre plenamente na vida de todos os israelitas. Então é importante destacar isso. O cenário profetizado de arrependimento em 63 e 64, na verdade a partir do capítulo 62, mostra assim que há um povo que vai se arrepender e que há outro que não se arrependerá. E esse arrependimento pleno só acontecerá com a vinda do Messias. E aí você pode falar, então tem os bons e aqueles que tem os que se arrependem, que são bons, e aqueles que não se arrependem não são bons. Não, na verdade, essa é uma leitura equivocada do texto. Não há mérito no povo. Não há um povo bom que obedece a Deus e outro ruim que não obedece. Essa visão simplista nos leva a crer que alguns seres humanos se dignificam mais do que outros, que alguns seres humanos, de alguma forma, agem de forma melhor e por isso merecem as bênçãos de Deus. É Deus quem se colocou à disposição, e não o povo. Veja o versículo 1 do capítulo 65. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Ninguém perguntava por Deus, ninguém, mas ele se fez acessível. Ele estendeu as mãos todos os dias. Veja, fui achado pelos que não me procuravam. Eu fui encontrado por quem não me procurava. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É Deus que se faz acessível. Veja no versículo 2. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado. O tempo inteiro Deus colocou as suas mãos estendidas a um povo rebelde, que simplesmente não olhava para ele. Povo que de contínuo o irrita. Veja o versículo 3. Esse povo, sem cessar, me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incensos a altares de tijolos. Eu não tenho tempo para destacar tudo que está aqui nesse texto, mas essencialmente é levando a sua adoração a outros deuses. O povo de contínuo irrita. E mais, veja o versículo. Povo que vive versículo 4. Povo que vive nos túmulos à noite, se oculta nas covas, come carne de porco, em suas panelas tem sopa de carne impura. Povo que come aquilo que a lei diz para eles não fazerem. Povo que faz aquilo que a lei diz para não fazer. Rejeitar a santidade de Deus é se colocar numa posição superior, e é isso que o povo faz. O povo se coloca numa posição superior a ele, e não sou eu que digo isso, é o próprio versículo que diz. Esse povo diz, versículo 5, afasta-te, não te aproximes de mim porque eu sou santo. Veja, é o povo dizendo, afasta-te. E qual é o que isso acaba gerando? Gerando um fogo estranho que sobe às narinas de Deus. Veja o versículo 5. Essa gente é fumaça no meu nariz. É fogo que queima o tempo inteiro. É fumaça que sobe ao meu nariz. Veja que entre os versículos 1 a 5 não há um justo sequer, em absoluto. E obviamente isso é totalmente coerente e condizente ao discurso de Jesus. Não há um justo sequer. É isso que o povo faz. E aí, veja o que Deus vai fazer. Deus vai fazer o quê? Julgar o pecado. É normal que ele faça isso, porque ele é justo. Veja no versículo 6. Vejam, porém, escrito está diante de mim, não ficarei calado. Não, mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o seu Senhor. Só um parêntese aqui. Deus não está falando de maldição hereditária aqui, ok? Deus está dizendo simplesmente que a nação de Israel é uma nação obstinada em desobedecê-lo.
O livro de Isaías começou, se a gente pega a primeira parte de Isaías, Isaías ainda era vivo. A segunda e a terceira parte, Isaías já não é vivo mais. O povo passou mais de 70 anos no exílio, depois retornou do exílio. Esse retorno demorou aproximadamente 70 anos também. Então Deus não está falando aqui de maldição hereditária, ok? Tirar um texto de um contexto é um risco muito grande. Ele está falando simplesmente que uma nação, de um povo que de maneira continuada, o desobedeceu. E o que vai acontecer? Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Ora, então, todo mundo será julgado. Verdade, todo mundo será julgado. Mas Deus ainda vai agir de maneira misericordiosa. Ele vai passar todo o povo na prensa. Veja, quando ainda se acha suco num cacho de uvas, versículo 8, os homens dizem, não os destruo, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não o destruirei totalmente. No versículo 8, Deus demonstra sua graça, porque ele vai passar esse povo pela prensa. E ele vai, o quê? Ele vai tirar o suco desse povo. Dessa forma, Deus vai salvar um remanescente. Nós podemos ver isso nos versículos 10, 9, 10 e 11. Farei surgir descendentes de Jacó, e de Judá quem receba por herança. Versículo 9 diz isso. Para o meu povo que me buscou, Sarão será um pasto para os rebanhos. Veja, Deus tinha acabado de falar que ninguém o buscou, mas Deus há de mover o coração de um povo que há de buscá-lo. Mas quem é esse povo? No cenário aqui do exílio, são aqueles que voltaram do exílio e que Deus tem falado depois do capítulo 60 sobre eles terem fé, depois do capítulo 56, sobre eles terem fé, e esse povo começa a exercer fé. Sobre esse povo será o remanescente. Mas aqueles que se apartam dele, ou seja, que ouvem essa mensagem e não creem, vão ser julgados, como nós vemos nos versículos 11 a 15. 11 a 16, melhor dizendo. Eu não consigo ler tudo aqui, porque senão meu estudo vai se alongar demais. Entre os versículos 11 a 16, quem não confia nas promessas feitas depois do retorno do exílio, será aquele povo que será julgado. Mas quando será isso? A gente pode perguntar. Quando isso aconteceu? Porque esse povo exerceu fé quando voltou do exílio. Na verdade, Isaías 65, o povo já voltou do exílio. E a partir daí vê-se aqueles que creem na promessa e aqueles que não creem. O esmagar das uvas que era para Israel, na verdade, vai recair plenamente sobre o Messias. Ele levou as transgressões, ele levou toda a maldição apontada entre os versos 11 e 15. Ele levou toda a maldição apontada entre os versos 11 e 15 para o povo. Por quê? Porque ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas angústias. Ainda assim, vários não creram, como hoje vários não creem, e serão sujeitos ao juízo de Deus. Então, os versículos 11 e 15, Deus de maneira tão misericordiosa jogou toda essa pena sobre Jesus. E ainda assim, muitos não vão crer, muitos receberão esse juízo. Aqueles que voltaram do exílio, muitos começaram a exercer a fé, e começaram a crer que Deus haveria de trazer a plena restauração. Ainda para o povo antigo que volta do exílio, a fé de que Deus há de fazer. Ele faz em Jesus, mas ainda assim muitos não creem. Entre os versículos 17 a 25, nós vemos um cenário completamente novo. É o novo céu e a nova terra que está escrito no versículo 25, que nós ainda não alcançamos. Veja o versículo que está escrito entre os versículos 17 a 25. Veja o versículo 25. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi. Esse é aquele cenário que nós teremos no novo céu, na nova terra, na nova Sião, que ainda não chegou. Isaías 65 parece um anticlímax. Na verdade, não é. Isaías 65, Deus simplesmente está dizendo: eu estou à disposição, sempre estive à disposição. Alguns de vocês creram, outros não creram. Para aqueles que creram, eu vou trazer a vida. Para os que não creram, eu vou trazer o quê? As consequências eternas. É possível ouvir e não fazer nada. E o que é fazer? Fazer é crer. É possível ouvir e não crer na mensagem. E é possível ouvir e crer na mensagem. No fundo,
Isaías 65 é um atestar do que Lutero dizia, do que o apóstolo Paulo, melhor dizendo, disse antes, que o justo vive pela fé. Que Deus te abençoe.